aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez trazendo um videozinho aí sobre o processo criativo e também hoje falando um pouquinho sobre participação em antologias, tá? O que são antologias, para quem não lembra, para quem não sabe, né? São aqueles livros, aqueles compêndios textuais em que diversas pessoas, né, mandam suas colaborações, né, para esse material que normalmente tem uma temática, normalmente tem uma proposta a ser feita. Então, cada escritor, cada autor manda um material que seja relativo a essa situação. Tá? Me perguntaram uma vez, né, se eu gostava de participar, se valia a pena, né, o que era interessante nisso e tal. E, gente, eu sempre acho que vale a pena, tá? Sempre acho que é interessante, independentemente se tu é um autor que vai ser selecionado para participar de uma coletânea em que vão financiar o livro, né, em que vai ter, né, uma participação externa para essa montagem, e também nas participações em que nós colaboramos com o processo de criação também financeira desse material, tá? Até porque tem diversas editoras que são muito sérias, né, apesar das dificuldades financeiras que tem, e organizam materiais que são bem legais, bem relevantes, tá? Daí em alguns vídeos eu vou mostrar um pouquinho sobre isso para vocês. E nesse especificamente, eu vou falar um pouquinho sobre um grupo lá de São Paulo que eu participei durante algum tempo, né, de publicações com eles, que aí que entra o interessante do negócio, né, porque eram pessoas interessadas em escrever, pura e simplesmente, né? Não era um grupo de escritores, não era um grupo de pessoas já renomadas ou algo do gênero, mas é o pessoal que tinha desejos, vontades, né, e até a necessidade de expor alguma ideia para um tipo de interlocutor. Eu me refiro ao Beco dos Poetas de São Paulo, né, que é uma comunidade que nasceu numa rede social bem conhecida de todos nós, que foi o Orkut, há muitos anos, e era uma comunidade que tinha cerca de 800, 900 pessoas que a integravam, né? E aí, numa certa vez, eu passeando pela internet, né, no meu princípio assim, né, de publicações, vi uma chamada, né, para publicação num livro, né, desse coletivo. E eu então conversei com o Márcio Nascimento Sena, na época, né, que faleceu já, infelizmente, e nós trocamos algumas ideias sobre como é que era a construção do material, né, sobre o que eles gostariam de expor, o que seria, né, então, publicado por eles. E ele disse que o pessoal gostava muito da publicação de poemas, né, porque a comunidade especificamente, né, aquele público que publicava também tinha bastantes leitores, né, principalmente os familiares desses autores, dessas pessoas que escreviam, né, e a partir disso acabou gerando, né, um público leitor interessante. Então eles partiam dos poemas e a partir da construção dos poemas, então, né, conseguiam cativar um nível de leitores. Aí eu falei para eles, né, que eu gostava de escrever, né, uma produção poética que também tinha muito foco na estrutura, né, por mais que também tivesse o desejo de dizer coisas específicas, né, e disse na época que não tinha problema, né, que apesar, né, de muitos leitores fossem leitores iniciantes, né, fossem, né, leitores básicos até em matéria de conhecimento de linguagem, todos se esforçavam e também discutiam isso dentro dos pequenos seminários, né, que eles organizavam entre os escritores e os leitores, então, da comunidade. Então eu achei muito legal a ideia, achei muito interessante assim, para conhecer e para participar desse coletivo lá de São Paulo, e resolvi mandar 3 textos. Tá? E mandei 3 textos, então, para essa primeira coletânea que enfim, né, me foi oportunizada trazer algumas ideias, né. Então, né, esse material saiu, esse material foi publicado, né, e a gente pode, né, ver um pouquinho desses textos aqui. Os primeiros textos, pessoal, que eles fizeram, ou desses que eu participei, eles foram de uma diagramação muito simples, né, mas com a proposta, né, que era desde o princípio da comunidade, que era expor para as pessoas o que elas escrevessem, né, o que elas tinham de ideias. Então eu participei do meu Oasis, em 2015, e participou também da coletânea chamada Alma de Poeta, tá? Os textos bem tranquilos, assim, né, aliás, a diagramação do texto muito tranquilos, muito serenas, né, todas as carinhas dos autores colocadas aqui no verso do livro, e eu achei muito legal ter participado disso, né, porque, primeiro, eu estava vendo o meu rosto misturado a um monte de gente que eu não conhecia, né, então eu começava com essa ideia de estar no meio do desconhecido, no meio de pessoas que não eram do teu grupo e ao mesmo tempo sabendo que essas pessoas desse outro grupo tinham intenção de ler,
né, coisas de autores que não fossem de lá também. Então, já começou com esse interesse, né? Nesses dois textos eu publiquei, nesses dois livros eu publiquei 3 textos, tá? 3 poemas, e esses dois em 2015. E em 2016 teve mais 2 coletâneas que eu participei, então, que foi o Viver de Poesia e A Lua Sobre Nós, que também são materiais bem simples, tá? Bem pro pessoal dessa comunidade, né, especificamente, mas também com as carinhas de todos os autores ali presentes, né, para mostrar quem são esses caras que estavam participando desse material. Vários autores se repetiam, vários autores eram novos, tá? Mas o interessante é que tinha gente de todo o país, né? Então tinha autor que era do Paraná, autor de Pernambuco, autor de São Paulo, que era a maioria, né? Autores do cariocas. Então, pessoal, a diferença cultural também ficava muito latente entre cada texto, né? E não digo diferença em relação a questões educacionais, questões, né, de nível de linguagem, não, eu digo em relação às próprias temáticas, né? Em relação às ideias de estrutura que as pessoas tinham para a construção dos seus textos. E aí, né, eu fui percebendo que dentro dessa comunidade, né, eu podia ter os meus textos lidos e também, né, percebi que podia conhecer um pouco mais do que essas pessoas que tinham o desejo de escrever, que não necessariamente eram escritoras na essência, né, poderiam desenvolver nesse meio tempo. Então, né, a gente acabou vendo que tem várias pessoas, né, que têm essa vontade, né, esse senso de criação, né, esse desejo de fazer mais, né, de ir adiante, e encontram mecanismos para isso, né? Então, eu também era uma pessoa que naquele momento estava precisando disso, né, de leitores, entre aspas, mas leitores que fossem fora do nosso eixo de conhecimento, né, diferente das pessoas que estavam frequentando conosco o dia a dia, né? E poder lançar materiais que fossem colocados para leitores de fora do Rio Grande do Sul, de fora de Porto Alegre, né? Que para mim já seria, né, grande coisa, considerando que eu tinha um livro só lançado e os meus leitores eram basicamente os meus conhecidos, né? Para que então tivesse um retorno diferente, né? Um retorno, né, mais, enfim, menos peculiar, menos particular, melhor dizendo, né? Menos próximo daquelas coisas que muitas vezes as pessoas evitam de te falar, em função de, poxa, te conhecem, né? Não querem desmotivar o teu trabalho. Ao mesmo tempo que tem pessoas que valorizavam, né? Explicavam por A mais B por que estava bom, por que, né, podia melhorar e coisas do tipo. Mas eram muito menos do que aqueles que, né, vinham batendo no teu ombro, né? Dando aquele tapinha dizendo, pô, que legal que tu publicou um livro, tá? Então, pessoal, isso tudo, na verdade, né, eu estou comentando também, porque quando a gente tem leitores novos, leitores diferentes, a gente pode também ter relações diferentes, né? E podemos, inclusive, ter uma aceitação um pouco maior entre essas pessoas. Por isso que, né, depois desses 4 lançamentos, né, uma das moças, né, que era a coordenadora do projeto, né, do Beco dos Poetas, ela me mandou um e-mail e perguntou, bah, Lucas, a gente assim, ó, tá organizando um livro específico, tá? Que a gente quer que hajam poemas mais amorosos, né, que falem, né, de questões do humano, não sei o quê. E a gente viu que com os textos que tu estava trazendo aqui para a nossa coletânea, tu seria um autor bem relevante para isso, né? Então o que eu pensei, né? Bah, cara, eu estou fazendo textos que para mim são né, práticas comuns, coisas que eu faço no dia a dia, e que de repente tem gente que realmente está gostando, que está querendo ler isso. E aí então 6 desses autores, né, que publicavam nas coletâneas, eles foram selecionados para compor um outro livrinho dentro da comunidade, que foi o Namastê, tá? E aí o Namastê, que tem essas 6 pessoinhas apenas aqui nas publicações, né? Elas foram chamadas especificamente, né? Não é um livro de antologia em que todos participavam, né? Todos que queriam e financiavam participavam, mas sim uma seleção mais específica dentre aqueles que faziam parte do processo. E isso foi bem interessante, né? Porque a gente começa a angariar um público diferente, começa a angariar pessoas que têm acesso a esses materiais, inclusive revertendo em outras possibilidades, né? Tinha gente lá querendo conhecer um pouco do livro que foi publicado, do Silêncio em Poema, então eu mandei alguns exemplares para São Paulo, né? Para o pessoal ter, então, acessos um pouco diferentes e que, enfim, a gente pudesse discutir um pouquinho sobre essa construção poética, sobre esse processo criativo que se fez naquele momento. Então, participar de antologias, independentemente do tipo delas, independentemente do financiamento delas, sempre vai ser interessante, tá, gente? Vai sempre ser positivo, porque a gente começa também a se criar um pouco enquanto escritor e aliás, começa a criar também um público leitor para ti de qualquer forma,
Tá? Afinal, um texto ou outro ali que tu possa gostar mais pode te fazer ir atrás daquele escritor, assim como aconteceu para a construção desse livro posterior, o Namastê, e também para envio de alguns livros lá para São Paulo, para o pessoal conhecer um pouquinho mais da minha produção. Certo, pessoal? Então, o vídeo de hoje era sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.